Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula sobre a composição química das células. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as proteínas. Aqui a gente tem uma imagem e temos essa mensagem, né? Proteínas, a matéria-prima do corpo humano. Vamos verificar? Aqui informações sobre as proteínas. Cadê minha caneta? Deixa eu ver, tá aqui. As proteínas, elas são importantes macromoléculas biológicas. Macromoléculas porque são moléculas grandes, biológicas porque fazem parte dos processos biológicos ou da composição biológica dos seres vivos. Uma informação importante sobre as proteínas. Mas está presente em todo ser vivo e tem as mais variadas funções. Nós vamos verificar algumas funções das proteínas. Detalhe: todos os seres vivos têm proteína. Está presente em todos os seres vivos. As proteínas são grandes moléculas formadas pela união de moléculas menores chamadas de aminoácidos. Nós vamos ver como que ocorre essa união e como são os aminoácidos também, que são moléculas menores. Aqui, quando ingerimos as proteínas, elas são digeridas no nosso tubo digestório. Quando a gente come carne, por exemplo, a gente não absorve a proteína do jeitinho que está lá na carne do boi. Ela vai ser digerida, vai ser quebrada, e aí no nosso tubo digestório, e a gente absorve os aminoácidos que tinha nessa proteína, que tem nessa proteína, e aí desses aminoácidos a gente cria as nossas próprias proteínas. Os aminoácidos que formam, os aminoácidos que os formam se separam e são absorvidos no intestino. Isso que eu falei, ó, os aminoácidos que formam a proteína vão ser separados e aí vai ser absorvido no intestino. Depois passa para o sangue e são distribuídos para as células do organismo. E aí nossas células constroem nossas próprias proteínas com esses aminoácidos que foi aproveitado, né, que foi absorvido desse alimento rico em proteína que a gente consumiu, a carne, por exemplo. No interior das células, os aminoácidos são reagrupados e formam uma nova proteína de acordo com a programação de um determinado gene. Nós vamos estudar mais na frente que as proteínas, elas utilizam esses aminoácidos que elas pegam de outra proteína, mas ela é determinada por um gene. O que é um gene? Um pedaço da nossa molécula de DNA. Então, quem controla a produção das nossas proteínas é o nosso DNA. Então, lá dentro da célula, esse gene vai determinar a construção de uma nova proteína, de acordo com as nossas características. Por isso que tem gente que tem cabelo liso, outro tem cabelo enrolado, porque uma pessoa tem um gene para cabelo liso, então vai programar a proteína para fazer o cabelo liso. Outra pessoa tem um gene para o cabelo enrolado, então vai programar a proteína para produzir o gene para o cabelo enrolado. Nós vamos estudar mais na frente a programação das proteínas, como elas são construídas e comandadas pelos genes, tá? As funções das proteínas, ó, algumas funções das proteínas. A gente tem aqui, elas atuam como enzimas, deixa eu marcar aqui, ó. Atuam como enzimas. O que é isso? Essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação química, como a amilase salivar que atua na quebra do amido. As enzimas, a função delas é acelerar as reações químicas, fazer com que as reações ocorram mais rápido. Então, são catalisadores das reações. A saliva, a amilase salivar, por exemplo, se a gente pegar um pedaço de pão, de biscoito, colocar na boca, a nossa saliva umedece o biscoito, o pão, e ele começa a se dissolver. Porque a amilase salivar é uma enzima, ela começa a quebrar esse alimento, começa a fazer a digestão do amido. Então, é uma das funções da proteína, atuar como enzima. Outra função, a contração muscular. O que é essa contração muscular? A gente não faz força, não relaxa, então são os movimentos, né? A contração muscular. A contração só ocorre graças à ação de duas enzimas, aqui estão elas, a miosina e a actina.
A gente, quando for estudar o tecido muscular, vamos verificar a função definida de cada uma dessas duas proteínas. Mas olha a variação das funções das proteínas. Atuar como enzima, que é acelerar a reação, agora já está na contração muscular e tem mais, ó. Nos hormônios, elas atuam como hormônios, são hormônios também, né? Atuam nas diversas funções do organismo e, em sua grande maioria, são compostos por proteínas como a insulina. A insulina é uma proteína produzida lá no pâncreas que auxilia no controle da absorção de açúcar pelo nosso sangue, né? Da circulação de açúcar pelo nosso sangue. A gente tem como anticorpos proteínas que atuam na defesa do organismo. Ó. O exemplo são os anticorpos. Ó. Então, nosso sistema imunológico também tem a sua composição proteica. E aqui também a gente tem ó, coagulação, tem proteínas que atuam na coagulação, neste caso a fibrina é uma proteína que forma uma rede que impede a passagem do sangue. São fibrinas, tipo fibras mesmo, tipo linhas que vão se entrelaçando e impede que os elementos do sangue passem. Então, você corta o dedo, essas fibrinhas, essas linhas vão fechando ali, depois de um tempo o sangue para de passar, porque a passagem foi ocupada por essa proteína, que tem a função de coagulação. Também atua no transporte de oxigênio, né? A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Olha só quantas funções as proteínas têm no nosso corpo. Então, naquela imagem lá, que a gente tem a proteína, a matéria-prima do corpo humano, se justifica por ela ter essa variedade de funções. Então, as proteínas são extremamente importantes para o nosso organismo. Vamos continuar? Aqui mais informações sobre as proteínas, como elas são. Ó, as proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Como a gente viu, elas são formadas por moléculas menores, que são os aminoácidos através de uma ligação entre eles, que é uma chamada ligação peptídica. Nós vamos ver. Os aminoácidos são moléculas formadas por, olha só, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente viu isso lá no início, quando a gente começou a estudar sobre composição química, que são os principais bioelementos, né? E nitrogênio, estava esquecendo nitrogênio, que são os bioelementos, os elementos que atuam na composição química do organismo. Existem apenas 20 aminoácidos, olha só, que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Então, só tem 20 aminoácidos. E a gente tem milhares de proteínas diferentes. Como isso é possível? A combinação de formas diferentes, de formas variadas. Nós vamos fazer ainda a construção de uma proteína mais na frente. Nós vamos estudar um capítulo só disso. Chamamos de peptídeo uma cadeia longa de aminoácidos. Olha, gente, alguns livros didáticos, sites e exercícios chamam as proteínas de polipeptídeo. Então, é comum, vocês podem encontrar, em vez de proteínas, está falando de um polipeptídeo, que é uma cadeia longa de aminoácidos. Uma cadeia longa de aminoácidos forma uma proteína, tá? Ó, cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídica. Então, uma cadeia pode ser uma proteína e também pode ter mais de uma cadeia. Pode ter duas, pode ter três, dependendo do tamanho da proteína, da função dela, das características dela. A ligação peptídica é o nome dado à interação entre uma ou mais moléculas de aminoácido, formando dessa maneira uma macromolécula denominada proteína. Lembra lá no começo que a gente viu que as proteínas são macromoléculas? Porque ela vai ter um monte, né, vários aminoácidos juntos, então ela é denominada macromolécula, porque é uma molécula grande formada por várias moléculas menores. Vamos entender essa ligação. Aqui está. Aqui a gente tem ó, a ligação peptídica, está aqui representado por essa bolinha. Desse lado a gente tem um aminoácido, desse lado a gente tem outro aminoácido. Então, a ligação de um aminoácido com o outro é chamada de ligação peptídica. Aqui vai vir outro aminoácido, vai se encontrar e vão seguindo. Pode o outro aminoácido se ligar aqui, outro vai se ligar aqui e vão dando sequência.
Aqui a gente tem a representação dos aminoácidos, formando, aí eles começam a se enrolar, vários aminoácidos se ligando. Aqui, segue, segue. Nessa imagem aqui, a gente já tem um polipeptídeo. O que é isso? Uma sequência de aminoácidos, né? Se a gente começar daqui, ó, cada bolinha é um aminoácido. A gente tem, ó, 1, 2, 3, vai. Os verdes, ó, eles vão até o 30. Vejam que esses dois ficam sem contar. Ele representa o início e o fim. E a gente aqui tem uma cadeia polipeptídica que é representada pela verde. E a gente tem outra cadeia polipeptídica representada pela azul. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma proteína formada por duas cadeias polipeptídicas. Ó, os aminoácidos se juntam assim e eles vão fazendo essas dobras, né? Essas curvas que é para eles se compactando, eles vão ficando bem juntinhos. E aí, um aminoácido dessa cadeia se juntou com o aminoácido da outra cadeia. Olha aqui, um aminoácido dessa cadeia junto com essa e um dessa, eles se juntam, ó, eles podem fazer mais de uma ligação ao mesmo tempo. Ó. Ele está se ligando com esse, está se ligando com esse e com o outro da mesma cadeia, fazendo uma dobra. Então, isso é importante para as proteínas. A gente vai ver que essas dobras têm finalidade. Nessa imagem aqui, ó, a gente tem os 20 aminoácidos. Né? Como eu falei para vocês, nós vamos estudar como ocorre a formação das proteínas lá na frente, quando a gente for estudar sobre o gene, que é o nosso DNA, e aí nós vamos utilizar, né, vamos estudar detalhadamente cada um desses aminoácidos. Essa imagem a gente utiliza para representar que os aminoácidos são substâncias químicas, olha aqui as fórmulas deles, ó, fórmulas químicas variadas. E cada proteína é um aminoácidozinho ligado no outro. Pode ser esse com aquele, com o primeiro lá de cima. Então, a sequência é determinada pelo gene, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Vamos à classificação. Olha só, podemos classificar as proteínas em dois tipos principais. As fibrosas e as globulares. Ó, proteínas fibrosas e globulares. Nossa, esqueci mal. Aí, nas proteínas fibrosas, as cadeias polipeptídicas estão enroladas entre si como se fosse uma corda. Nas proteínas globulares, as cadeias polipeptídicas dobram-se em uma forma mais ou menos esférica. Vamos ver? Olha aqui, essas aqui são as fibrosas, ó, proteína fibrosa. O exemplo é o colágeno e a gente pode ver, ó, aqui as bolinhas são os aminoácidos, cada bolinha é um aminoácido. E, ó, tem uma cordinha vermelha, uma cordinha amarela e uma verde. Então, a gente tem uma cadeia polipeptídica vermelha, uma amarela e uma verde que se juntaram para formar o aminoácido. E elas estão torcidas entre si, entre elas, formando uma corda, tipo um trançado mesmo. Essas são as fibrosas, que elas são compridas, no sentido de fibras, tipo lineares. E aqui a gente tem as proteínas globulares, a gente tem o exemplo, a mioglobina, e a gente pode observar que elas vão se enrolando, formando uma esfera, um bolo, né? Uma bola de emaranhado. Se a gente observar aqui, ó, a linhazinha aqui dentro é a sequência polipeptídica, só que ela começa a fazer dobras. Nessa daqui a gente pode ver que tem fitas vermelhas e umas meio lilás, meio roxa. Então a gente pode observar que tem mais de uma cadeia polipeptídica. E aí elas vão, primeiro faz essa sequência, né? Depois ela começa a enrolar sobre ela mesma como se fosse um novelo. Então essas aqui são as proteínas globulares, que tem uma forma tipo globular. E essas são as fibrosas que têm forma de fibra ou linha, né? Linear, certo? As proteínas ainda têm outras formas de representação. Ó. As proteínas podem ter estruturas diferentes. A gente tem aqui a estrutura primária. Ao longo da cadeia polipeptídica, os aminoácidos se apresentam de forma linear.
primária linear, uma linha, eles estão organizados em forma de linha. Na estrutura secundária, os aminoácidos estão ligados entre si na estrutura primária, mas as moléculas podem sofrer rotação a partir do carbono alfa, um carbono central. E a cadeia pode interagir com ela mesma, formando-se dobramentos das proteínas. A gente viu no desenho lá de trás. Vamos voltar lá só para vocês entenderem. Aqui. Olha só, tá vendo que ela tá... Opa, é para cá. Aqui, ó, ela tá interagindo com ela mesma. Então, isso aqui começa a formar a estrutura secundária. Uma linha reta, essa verdinha aqui, é uma sequência linear. A azul já é uma sequência secundária, porque ela, ó, fez uma dobra aqui, certo? Vamos lá continuar. Aí, a estrutura terciária. A estrutura terciária, ela é a forma como o dobramento da estrutura secundária se organiza no espaço de forma tridimensional. Ela vai ter mais dobras, tá? E a estrutura quaternária, esta é uma interação entre as moléculas de proteínas formando um complexo multiproteico. A estrutura quaternária, ela pode apresentar mais de uma proteína, não só mais de uma cadeia polipeptídica, ela pode apresentar várias cadeias e 2 ou 3 proteínas diferentes formando um complexo de proteína. Aqui vamos observar as estruturas. Estrutura primária, que é a sequência linear. Olha só, os aminoácidos estão organizados aqui numa sequência em linha reta um do lado do outro. Na estrutura secundária, ela começa a fazer as dobras, olha aqui, ó, nessa partezinha aqui. Começa a fazer as dobras entre ela mesma. Então, ela não é mais uma linha reta, ela começou a fazer um zigue-zaguezinho aqui, tá? Na estrutura terciária, que é essa daqui, ó, a gente tem, olha lá dentro, as dobrinhas da secundária, é uma sequência, ó. As dobrinhas que tem lá na estrutura secundária, só que ela dá mais uns nós, né? Tipo um novelado. Você pega uma linha e enrola de qualquer jeito. Não é assim de qualquer jeito as proteínas, né? Mas você enrola em vários sentidos diferentes, ó. Vai formar um novelo, que é a estrutura terciária. A estrutura terciária está aqui na estrutura quaternária, mas observe uma coisa, na estrutura quaternária, olha só, a gente tem essa parte aqui amarelada, que é um novelado de forma terciária, e a gente tem outra parte aqui rosa, que é uma ligação, é uma outra estrutura, feita por outra cadeia polipeptídica. Então, a estrutura quaternária é uma montagem das cadeias. Até aqui a gente tinha uma única cadeia e essa única cadeia se dobrava, tomando forma diferente. Na estrutura quaternária, a gente tem essa cadeia dobrada, formando estrutura diferente, mas a gente tem mais de uma. Então, a gente tem 2 cadeias polipeptídicas. Pode ser que uma cadeia represente uma proteína e a outra represente outra proteína. Então, as estruturas quaternárias, elas são grandes, elas são complexas, que elas vão ter mais aminoácidos envolvidos. A desnaturação das proteínas. Gente, o que significa desnaturação? Desnaturar é desfazer, quebrar, né? Então, existe alguns fatores que podem desnaturar, desfazer uma proteína, por exemplo. Olha só, a desnaturação da proteína é um processo no qual moléculas biológicas, né, essas moléculas biológicas perdem a sua função, suas funções, devido a algumas mudanças no meio, seja altas temperaturas, variações de pH, entre outras. Existem outros fatores que podem influenciar, tá? Vamos ver esses dois, as altas temperaturas e a variação do pH.
A temperatura, de forma geral, olha só, as proteínas suportam grande variação. Opa, não suportam. Estou esquecendo aqui do N. De forma geral, as proteínas não suportam uma grande variação de temperatura no meio em que elas estão ativas. Então, quando elas são superaquecidas, elas acabam perdendo a sua forma estrutural, aquela forma ali que a gente estava vendo. Isso pode fazer com que elas percam sua função. Seguindo aqui, cada uma delas suporta um limite de calor específico. Cada proteína ela vai suportar uma temperatura específica para ela. Uma pode suportar, por exemplo, 60 graus e a outra só pode suportar 40. Então, depende da natureza dela, cada um no seu quadrado. Quando esse calor específico é ultrapassado, sofrerá mudanças em sua estrutura. Então, aquela forma ali que a gente estava vendo, estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Como os dobramentos sofrem alterações e as mudanças em um pedaço da proteína leva a mudança em toda a estrutura. Aquele pedaço que sofreu o desdobramento, aquele pedaço vai deixar de fazer a sua função e vai comprometer toda a estrutura. Exemplo, olha só. Quando a gente cozinha o ovo, ele fica diferente, não é? A gema clara, né? A clara é onde tem a maior quantidade da proteína. Ele tá molinho lá e aí em alta temperatura, que é o cozimento, ele vai desnaturar. Ocorreu a desnaturação da proteína, a estrutura dele ficou diferente. E você não vai conseguir voltar ela ao estado inicial. Então, o cozimento é um exemplo de desnaturação. Não é só o ovo, a carne também. Você vai cozinhar, ela tá molinha ali, e quando você cozinha, ela perde água e vai ter uma outra estrutura, um outro aspecto, tá? Outro fator que influencia é o pH. Extremos pode alterar a carga. pH extremos pode alterar a carga, levando ao rompimento das ligações de hidrogênio e, consequentemente, a mudança estrutural da proteína. Cada proteína trabalha em um pH específico. É o mesmo caso do calor, né, da temperatura. Tem proteína que suporta alta temperatura, tem proteína que não. O pH também. Existe pH específico para cada proteína. Tem proteína que se desenvolve bem no meio ácido, tem outro que vai depender de meio básico. Um exemplo, a pepsina, que é uma proteína que tem função de enzima. Essa proteína, ela atua no estômago. No estômago, a gente tem um pH ácido por causa do suco gástrico, por causa do ácido clorídrico que é produzido no suco gástrico, que contém no suco gástrico. Então, é uma proteína que pode atuar com um pH baixo, ácido, mas tem que ser específico. Por quê? A variação do pH vai fazer variação dessa proteína e aí ela não vai realizar a função. Por isso a gente precisa manter os nossos equilíbrios, né? O nosso corpo precisa ter a temperatura equilibrada. Quadros de febre é preocupante, é perigoso, por quê? O aumento elevado da temperatura no nosso corpo pode fazer a desnaturação de certas proteínas que não suportam esse calor de mais de 37 graus, estão acostumados só com aquela temperatura. Então, isso pode comprometer o funcionamento de várias substâncias do nosso corpo. As enzimas. As enzimas, elas são, olha só, são moléculas orgânicas de natureza proteica. Enzima, todas as enzimas são proteínas. Então, é uma molécula orgânica de natureza proteica. As enzimas, elas agem nas reações químicas das células como catalisadores, ou seja, aceleram a velocidade dos processos, sem alterar os processos, só aumenta a velocidade, só para ocorrer mais rápido. Geralmente são os catalisadores mais eficientes por sua alta especificidade. As enzimas são específicas. Isso quer dizer que elas vão atuar
especificamente sobre determinada substância. Sua estrutura quaternária é quem determinará sua função e a que substrato ela se acoplará para acelerar determinada reação. Todas as fases da via metabólica, de uma via metabólica, são mediadas por enzimas. Então, todas as nossas reações metabólicas, elas precisam ser mediadas por enzimas. A gente está constantemente fazendo transformação de substâncias. A gente come, tem que metabolizar os alimentos, tem que distribuir esses nutrientes para outra parte do corpo. As células precisam metabolizar, então as enzimas estão ali em todos esses processos. Aqui, que dá para a gente entender observando essa imagem. Sem a enzima, o homem precisa transportar essa bola aqui. Sem enzima, o que ele faz? Ele está fazendo maior esforço aqui para empurrar a bola no morro. Com a enzima, o que acontece? Ele passa para cá. Mas ele vai dar uma volta maior, mas ele vai fazer um esforço menor. Então, as enzimas, elas têm essa função, facilitar as reações químicas. Então, mesmo que você dê uma volta, você vai fazer menos esforço, você vai gastar menos energia. E se você está fazendo menos esforço, por que não você dar uma acelerada? Por que não você ir mais rápido? Então, essa é a função das enzimas, certo? Como funcionam as enzimas? Aqui, cada enzima é específica para um tipo de reação, ou seja, elas atuam somente em um determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. Elas são específicas, então elas vão atuar sempre na mesma substância e elas sempre vão fazer a mesma reação, é o mesmo objetivo. O composto sobre o qual a enzima age é genericamente denominado de substrato. É o que precisa ser quebrado, né? E a enzima se liga a uma molécula de substrato em uma região específica, denominada de sítio de ligação, que é a região do contato. E, para isso, tanto a enzima como o substrato sofrem mudanças de conformação para o encaixe. Elas precisam, às vezes a gente vai encaixar alguma coisa dentro de uma caixa, a gente precisa dar uma forçadinha, né? Dar uma arrumadinha para que caiba. Então, uma conformação para o encaixe. Aqui, olha, a gente tem uma enzima A e a enzima B. E a gente tem esse substrato. Esse é o substrato, essa é a substância que eu quero fazer a quebra dela. Qual enzima eu vou usar? A enzima A, lógico, porque é a que se encaixa aqui, ó. A enzima B, ela é arredondada, ela não tem esse espaço aqui para o encaixe desse substrato. Então, quando a gente fala que as enzimas são específicas e atuam em um substrato específico, é exatamente essa. Essa enzima aqui, a B, ela vai atuar em outro substrato específico que tem a forma arredondada. Para esse daqui, é utilizada a enzima A. Aqui a gente tem o centro ativo, que é a ligação da enzima com o substrato. Encaixou certinho. Precisa, às vezes, de um ajustezinho, né, da enzima e o substrato, que a gente fala que é a conformação, mas deu certo. Então, a reação vai acontecer. A enzima B não serve para essa reação, ela vai ser usada em outra reação. Vamos continuar? Aqui. Como funcionam as enzimas? A gente tem a enzima aqui, o substrato, essa chavezinha, o sítio ativo, né? Vai promover o encaixe, e aí a intenção não é quebrar, então a reação ocorre, e a molécula produzidas são liberadas. Por quê? Eu queria separar essas duas partes do substrato. Essa enzima fez isso, com esse encaixe, ela conseguiu tirar o substrato da bolinha lá. Então, tá separado. Aí, esse daqui, esses dois já estão quebrados em moléculas menores, era uma só, agora cada uma é uma menor, então vão poder ser absorvidas, já estão livres para participar das reações com mais velocidade. Os fatores que afetam a atividade, que alteram a atividade das enzimas.
Como as enzimas são proteínas, os fatores que alteram a atividade das enzimas são basicamente os mesmos que alteram as atividades das proteínas. A temperatura, né? A temperatura condiciona a velocidade da reação, mas, olha só, temperaturas extremamente altas podem desnaturar uma proteína. É a mesma situação do cozimento lá, que pode desnaturar uma proteína, pode desnaturar uma enzima também. Cada enzima atua sobre temperatura ideal, mesmo caso da proteína. O pH, cada enzima possui uma faixa de pH considerada ideal e dentro desses valores a atividade é máxima, ou seja, a atividade vai acontecer muito bem. Se esses valores sofrerem alteração, a atividade da enzima diminui, porque a condição não está boa, certo? O tempo, né? Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. Então, por exemplo, quando a gente come algum alimento, a gente tem um tempo de digestão, porque as enzimas vão estar atuando lá no nosso sistema digestório, fazendo a quebra desse alimento. Quanto mais o tempo passa, mais elas vão conseguir quebrar essas moléculas. A concentração da enzima e a concentração do substrato é outro fator. A quantidade, quanto maior a quantidade, quanto maior a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. É como se fossem combustíveis. Quanto mais substâncias você tem envolvida ali, mais rápido isso vai acontecer. Quando as substâncias vão diminuindo, a reação também vai diminuindo, porque está acabando. Então, está chegando no limite. Então, esses são os principais fatores que alteram as atividades da enzima. A temperatura, o pH e o tempo e a concentração, ou seja, a quantidade de enzima e de substrato. As fontes de proteína. Isso é mais comum, né? Nós conhecemos, como vimos, as proteínas é essencial para o funcionamento do nosso organismo, que é a matéria-prima do nosso corpo, e os alimentos de origem animal são ricos em proteínas mais complexas, que tem os aminoácidos, todos os aminoácidos, os chamados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais são aminoácidos que o nosso corpo não consegue sintetizar, não consegue produzir. A gente precisa ingerir eles, a gente precisa obter eles através da alimentação. E elas também estão presentes nos vegetais, mas não encontramos as quantidades diárias necessárias de aminoácido essencial em um único alimento. Então, tem muitos vegetais que também são ricos em proteínas, mas é importante que a gente tenha uma variação, porque às vezes a gente não encontra todos os aminoácidos só em um alimento. Então, é importante que você coma alimentos variados para você conseguir ingerir os aminoácidos essenciais para a sua dieta. Então, as fontes de proteínas são alimentos de origem animal e também de origem vegetal. Fim, gente, essa foi a aula sobre as proteínas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bom estudo para vocês!